Deus foi quem escolheu Davi e Salomão, seu filho, mas com propósitos diferentes para cada um. Deus nos escolhe, a cada um de nós, com propósitos específicos. Deus é sábio, é de uma capacidade ilimitada. Ele conhece o nosso coração, Ele nos ama e acompanha cada palavra que a gente fala, cada ato que a gente faz. Deus está sempre, sempre conosco. Ele tem essa capacidade, Ele tem esse interesse. No livro de Jó, nós vemos algumas vezes Satanás usando os amigos, entre aspas, os amigos de Jó, para o acusarem. E eles diziam: ô Jó, Deus está lá em cima, muito ocupado com tanta coisa. Você acha que Ele vai se interessar por você? Um pedaço de pó da terra. Ele não se interessa por nós aqui não. Ele está muito ocupado com coisas muito importantes. Esse argumento tem se repetido no decorrer da história, sempre por boca de pessoas usadas por Satanás. Satanás tem esse interesse de mostrar para as pessoas que Deus não se interessa por elas. E assim que elas escolham outro caminho. Foi o que aconteceu no deserto do Sinai, quando o Moisés ficou 40 dias lá em cima do monte com Deus. O povo achou que Deus o tinha abandonado e o Moisés tinha sumido, morrido. E eles tinham que tomar um outro rumo, escolheram outro Deus, fizeram um Deus bezerro para eles e saíram seguindo outro caminho. Muitos crentes desistem de esperar em Deus e seguem o seu próprio caminho, que é sempre caminho do mundo, infelizmente. Muitas pessoas desistem de esperar em Deus. Muitas pessoas aceitam a argumentação de Satanás de que Deus está lá longe, muito alto, e não liga para eles. Existem muitas pessoas das igrejas, em especial crentes tradicionais, que acham que Deus não fala com a gente. Deus já falou tudo que queria no passado. Tem gente que ensina isso. Em doutrinas teológicas, ensinam que Deus não fala mais hoje. Ele já falou tudo que tinha que falar e largou a Bíblia para nós. Não, Deus não largou a Bíblia para nós. A Bíblia é viva. O Espírito Santo quer atuar a cada dia, fazendo a Bíblia ser aplicada na nossa vida dia a dia. O Espírito Santo usa os seus servos com dons espirituais, isto é, contínuo. Deus quer continuamente falar, se revelar, profetizar para nós. Continuamente Deus quer se manifestar na nossa vida. E Deus se interessa por cada dia da sua vida. Deus, portanto, tem propósitos para com cada um de nós. Eu quero focalizar em 1 Crônicas, no capítulo 28, quando Davi reuniu o povo, principalmente os líderes, e Salomão, o seu filho. Colocou Salomão à frente. Salomão era um adolescente naquela época e passou a se dirigir ao Salomão, mas para todos ouvirem. Deus me escolheu. De todos, Deus, por alguma razão, que é graça, eu não mereci, Deus me escolheu para que eu fosse rei. Aqui estou eu e o reino que Deus me deu, para que todos vejam e saibam quem é Deus. A glória é dele, o poder é dele, foi ele que me escolheu na casa de meu pai, escolheu a casa de meu pai no meio de toda a população, porque ele quis me fazer rei. Graça, foi Deus quem me escolheu. Agora, de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, ele escolheu ao Salomão para se assentar no trono do Senhor sobre Israel. Deus escolheu meu filho Salomão dentre todos os filhos que eu tive. A Bíblia menciona perto de 20 filhos de Davi, mas também não sabemos se eram todos, porque além das mulheres oficiais,
Davi tinha muitas mulheres concubinas também. E não sabemos da quantidade total de filhos de Davi. Mas pelo menos os filhos oficiais, filhos das esposas oficiais de Davi, já eram muitos, segundo algumas listas que diferem umas das outras, isso totalizaria quase 20 filhos, e sem falar nas filhas. O Davi disse: de todos os filhos que Deus me deu, ele escolheu somente o Salomão. Salomão, reconhecidamente, é o escolhido de Deus, está aqui diante de vocês todos, para que vocês o respeitem, para que vocês obedeçam a palavra dele por ordem do Senhor. E ele foi escolhido com um propósito que eu vou aqui lembrar e falar para ele e diante de todos. Tu, meu filho Salomão, foi escolhido por Deus para edificar uma casa e os átrios do Senhor, porque o Senhor te escolheu para filho. E o Senhor também disse: eu estabelecerei para sempre o reino de Israel. Isto se o Salomão perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Interessante, o se entrou aqui na vida de Salomão, mas não entrou na vida de Davi. Deus não disse: Davi, eu vou fazer de você um rei maravilhoso se você me amar. O se, a condicionante, não existia no caso de Davi, porque Deus já sabia previamente que Davi amava ele de todo o seu coração. A marca mais característica da vida de Davi era o coração que ele tinha, como o coração de Deus. Davi amava a Deus mais que tudo, de todo o seu coração. E, portanto, todas as promessas de Deus feitas a Davi eram incondicionais. Na verdade, elas são incondicionais porque elas são eternas. Mas as promessas feitas a Salomão eram condicionais, se você andar na minha presença. O que não aconteceu, no final, Salomão se desviou, o reino se dividiu e começou a se deteriorar, e foi um mau exemplo, e aquela aliança antiga teve que ser encerrada. Não a aliança com Davi, mas a aliança com Israel teve que ser encerrada. E Deus começou uma nova aliança pela graça com todas as pessoas do mundo inteiro que aceitassem o seu evangelho. Começou uma nova aliança. Mas, inclusive, com o próprio Israel, cumprindo promessas a Abraão e também a Davi, Deus diz que vai fazer uma nova aliança com a casa de Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Não como aquela que eles anularam, mas eu firmarei uma nova aliança. Milênio. Na grande tribulação, Deus vai se revelar aos judeus, e essa aliança será feita por ocasião da segunda vinda de Cristo para o milênio. Uma nova aliança com a casa de Israel. Mas a aliança que ele tem conosco na era da graça também é eterna e vai permanecer. E o Senhor diz: então, para o milênio, do milênio em diante, eu que tenho 2 rebanhos, eu vou fazer um só rebanho. Que coisa linda essas promessas de Deus incondicionais para com a igreja, para com a sua noiva e para com a casa de Israel. E o Senhor vai unir em um povo só por toda a eternidade. Vai ser realmente maravilhoso. Mas é bom a gente saber o seguinte: foi Deus quem escolheu Salomão. Nos primeiros 20 anos, Salomão andou na presença de Deus e o Senhor tornou o reino dele uma glória para o mundo inteiro. Mas Davi é uma glória espiritual e eterna.
muito melhor a gente estar mais na aliança de Davi do que de Salomão. Não queira você ser grande aqui na terra, mas queira amar a Deus de tal modo que o próprio Deus testifique com você que você o ama. É bom demais como Jó, Deus testificar de nós, um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, que tem um coração todo no seu Senhor, como Davi. É bom Deus dizer isso de nós. Eu anseio por ser um homem segundo o coração de Deus, amar a Deus de todo o coração, acima de todas as coisas, e por causa do Senhor perder todas as coisas e as considerar como refúgio, como diz o apóstolo Paulo, para alcançar a Cristo. Se eu tenho Jesus, que é quem Ele é, o Senhor dos senhores, para que eu preciso de mais coisas aqui na terra? Eu não quero mais coisas do mundo, eu quero o Senhor, o meu Senhor, de todo o meu coração. Meu irmão, as promessas de Deus para nós, para a igreja, são eternas, mas para nós especificamente são iguais a de Salomão, condicionais. Você tem promessa de Deus se você permanecer até o fim, perseverar até o fim. Caso contrário, quem está em pé, cuidado que não caia. Considerai a bondade, mas também a severidade de Deus. Você tem promessa de Deus se permanecer firme até o fim, se perseverar. Queira você ser como Davi, largue tudo do mundo, deixe tudo para lá para amar a Deus de todo o seu coração. Quando você tiver 1 hora, 2 disponíveis, não jogue fora na frente da televisão, vá para os pés do Senhor, declarar o seu amor ao Senhor. Passe um dia na presença de Deus, declarando seu amor, falando com Ele e abrindo o coração para Ele. Tenha você esse prazer, o Senhor seja o seu prazer maior. Escolha você ser como Davi e amar a Deus de todo o seu coração. Gráfica Time.